Vamos abrir Gênesis capítulo 39. Nós queremos nessa noite pensar um pouco sobre a vida de José, e nós queremos abordar o aspecto sobre Deus era com José. Queremos perceber essas ações de Deus na vida de José. Capítulo 39, verso 1 está escrito assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Pai, no nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor nos traga entendimento, ó Deus, desta palavra, e que esta palavra da parte do Senhor possa nos conduzir ao centro da tua vontade. Ó Deus, nos capacitando, nos revelando os teus propósitos, para que assim como José, nós possamos ser instrumentalidade em tuas mãos, ó Deus, para os nossos, ó Deus, para a nossa geração, ó Deus, que possamos aprender com José como te servir, apesar de todas as dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode tomar o seu assento. Vocês conhecem muito bem a história de José. A história de José inicia-se no capítulo de número 37 de Gênesis, narrada ou escrita, melhor dizendo, por Moisés. E a história de José, ela parte justamente dos seus sonhos, aonde Deus traz um sonho a José, no capítulo de número 37. José vai contar esses sonhos ao seu pai, aos seus irmãos, que se inicia no verso de número 5, então ele vai usar do verso de número 5 do capítulo 37, até ali, versículo de número 14, José vai contar os seus sonhos, vai falar daquilo pelo qual Deus o tinha revelado. Nós conhecemos o capítulo de número 37, e sabemos que ao relatar, ao contar os seus sonhos, José acarretou com isso algumas dificuldades, Sabemos aqui que os seus irmãos tramaram contra ele. A Bíblia diz que quando José terminara de contar os seus sonhos, a Bíblia diz que os seus irmãos o invejaram, e já havia um litígio ali entre os irmãos de José e o mesmo, até porque também o Jacó, o pai de José, lhe dera uma túnica colorida, e isso suscitou alguns ciúmes. E sabemos que a partir então desse relato, a partir dessa história, os irmãos de José tramam contra José. Nós estamos lá no capítulo de número 37 ainda. Quando eles querem eliminar José, eles querem matar José, o texto nos diz no capítulo 37, verso 26, que um dos seus irmãos intervém, tentando poupar José. E eles ali, para ganhar tempo, lançam José numa cisterna, como nós sabemos, e posteriormente José é vendido a uma caravana que estava em direção ao Egito. E ali José começa, aliás, desde os seus sonhos relatados, a vida de José começa agora a girar em torno daquela revelação que Deus trouxe. E eu quero aqui me deter nessa noite, no capítulo de número 39, e nós percebermos como Deus era na vida de José, apesar de todas as dificuldades que ele passou. No versículo de número 1, a Bíblia diz que quando José chega ali no Egito, José chega ali em outro ambiente, em outro lugar, imediatamente, olha o verso 1, José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Quando José chega naquele lugar, José tinha 17 anos de idade. Ele está agora no império, numa superpotência. Ele estava no Egito.
E nós percebemos aqui o cuidado de Deus, Deus usando Potifar, Deus usando um homem de alta posição, alguém que percorria os corredores do poder da época, porque ele tem uma patente aqui alta, ele era capitão da guarda, então ele era alguém que tinha acesso a Faraó, era alguém que tinha autoridade, era alguém que era respeitado, e a Bíblia narra-nos, Moisés faz questão de deixar bem claro para nós, que Potifar toma José e o leva para sua casa. Obviamente, Potifar comprara José. José estava como uma mercadoria, imagina como se fosse a Praça Tiradentes, uma grande praça de mercadoria, ali havia escravos. E o que nós percebemos aqui? Qual é a primeira verdade que Deus ensina-nos em Potifar comprar José? Qual que é a primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre Deus estar conosco? Esse ato ensina-nos que Deus dirige as circunstâncias ao favor de José. É Deus que está dirigindo Potifar para que pudesse pegar José e levar José para sua casa. Deus dirige as circunstâncias. Irmãos, um dos aspectos da providência de Deus, Deus provendo, Deus intervindo, Deus trabalhando, um dos aspectos da providência de Deus é a preservação. Deus nos preserva, ou Deus nos guarda. Deus, ele cria mecanismos, Deus, ele cria situações para preservar a nossa vida. Quando José é levado à casa de Potifar, Deus estava guardando José, Deus estava preservando José. Talvez, com 17 anos de idade, José não pensava dessa forma, ou não enxergava dessa forma, mas na providência de Deus, um dos aspectos, uma das evidências que Deus está na minha vida, é a sua providência. E a providência de Deus, ela passa pela preservação. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Sabe quando você é envolvido em uma situação, você é envolvido em uma circunstância, você é envolvido em um evento e milagrosamente você passa ileso, pois naquela hora Deus estava evidenciando que Ele é na tua vida. E a manifestação da providência de Deus na vida de José foi Potifar. Em nossas vidas, a manifestação da providência, atuando como preservação, é aquela famosa frase: eu não sei como eu tive esse acidente e saí ileso. Eu passei por tal pressão psicológica e eu não fiquei louco. Eu passei por uma crise financeira, mas Deus não deixou faltar o que comer à minha mesa. Todos nós que estamos aqui, irmãos, todos que nos acompanham, em um dado momento, e ainda mais agora na pandemia, Deus tem manifestado a presença dEle conosco, em nós, pela sua providência, nos preservando, principalmente na pandemia, principalmente. Nós temos um arrazoar nas mídias, na televisão, sobre a pandemia, a Covid-19. Irmão, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Nós ainda não atingimos a casa de 20 milhões de contaminados. É muito pouco. É lógico que nós já ultrapassamos a casa do 500 mil de mortos. Mas se você parar em um país com mais de 200 milhões... E 20 milhões ainda, graças a Deus, não chegou na casa dos 20 milhões. Dos 19.900 e pouco, 18 milhões e pouco já foram recuperados. Quantos irmãos que nós conhecemos que já entrou para um ano, quase um ano e meio essa situação e até hoje não foram infectados? Quantos de nós que já fomos, amados irmãos, e o Senhor tem nos guardado, pastor, e aqueles que se foram, meus irmãos, às vezes Deus nos livra da morte, às vezes Deus nos livra por meio da morte. Vocês estão me entendendo, amém? Então, quando nós somos envolvidos em uma circunstância, em um evento, que nós não gostaríamos de estar ali, nós somos conduzidos a tal situação,
A primeira lição que Deus ensina-nos na vida de José é que nós podemos contar com a presença de Deus, com a provisão de Deus e com a preservação do Senhor. Meu amado, é por isso que o salmista, em um dado momento, ele diz: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Deus nos preserva, Deus nos guarda. Lembram do livro de Ruth, pequenininho? A Bíblia diz que Noemi, Elimeleque, Milion e Quilion deslocam de Belém para Moabe, 80 quilômetros de distância, porque estava tendo uma fome em Belém. O texto diz que eles ficam em Moabe 10 anos, ali ela sepulta o seu esposo, ela sepulta os seus 2 filhos, ela traz, naquele contexto ela ganha 2 noras, a situação é catastrófica. E a Bíblia diz em Ruth capítulo 1 que ela ouve falar que Deus estava abençoando Belém, e ela retorna agora idosa, desprovida, desassistida. O seu esposo morreram, os seus filhos morreram. Qual que era o futuro de Noemi, irmãos? No contexto, eu estou contando uma história aqui de mais de 3.000 anos atrás, que não tem hoje os recursos que nós temos, os benefícios que nós temos. O que aguardava Noemi? Um futuro catastrófico, a morte, a incerteza. Meus irmãos, mas apesar disso, Deus preservou aquela mulher, Deus preservou Ruth, e vocês conhecem muito bem a história. A descendência, ou você vai pegar a árvore genealógica de Jesus, Ruth está inserida na árvore genealógica de Jesus. Preservação. O Deus que estava com José, o Deus que trouxe providência e preservou a vida de José, é o Deus que está na nossa vida, irmãos. É o Deus que traz providência, é o Deus que nos preserva, amém? Segundo lugar, esse texto mostra-nos que Deus era com José, por quê? Capítulo 39, verso 2: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Por incrível que pareça, o que nós percebemos aqui? Por incrível que pareça, amados irmãos, apesar dele estar longe da sua casa, longe da sua família, você imagina que loucura, né? Um sujeito de 17 anos de idade, ele não fez um Enem lá na cidade dele e se dirigiu para Ouro Preto para estudar, não. Ele foi trago para Ouro Preto, sem conhecer nada, você imagina? Mas a Bíblia diz que Deus era com José, e o que nós percebemos aqui, irmãos? Ele enfrentou a tramóia dos seus irmãos, mas ele recebeu o sorriso de Deus. Ele enfrentou o ódio dos seus irmãos, mas foi alvo do amor de Deus. Sofreu as consequências da inveja dos seus irmãos, mas recebeu o afago dos braços de Deus, de tal modo que mesmo sendo escravo, Deus era com ele. Sabe, a nossa maior preocupação não deveria ser se o momento que eu estou vivendo ele está ruim e delicado. Não que nós devemos ignorar os nossos sofrimentos, não é isso, e não considerá-los. Mas a grande questão é: Deus está comigo? Irmão, se Deus está comigo, as coisas vão fluir. Se Deus está comigo, as coisas vão acontecer. Se Deus está comigo, meus irmãos, haverá provisão, haverá socorro, haverá intervenção, haverá a manifestação da sua presença. Deus era com José. Deus era com José, confirmando as obras das suas mãos. Meu amado, talvez você está aqui nessa noite e você está passando a situação mais delicada na sua casa. Você está passando a situação mais delicada na sua vida profissional. Você está atravessando os piores dias. Todas as coisas conspiram contra você. Todas as circunstâncias parecem vir contra você, contra os seus projetos, contra os seus planos, contra aquilo que você idealizou. Meu amado irmão, mas se Deus é conosco, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Lembra aquela fala, eu preguei aqui no domingo de manhã, na Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Paulo escreveu assim: porque uma grande e oportuna porta se me abriu, porém há muitos adversários. Vocês estão bem familiarizados com o contexto? Ele estava inaugurando a igreja dos Efésios. Aconteceu 3 episódios ali que eu não vou me deter para não confundir a cabeça de vocês. Mas o que Paulo diz? Olha, uma grande porta se me abriu. Tá, porém há muitos adversários.
Paulo, ele não para. Irmãos, às vezes, nós somos abandonados por aqueles que nos cercam, mas Deus não nos abandona. Às vezes o próprio Deus remove pessoas do nosso caminho para nós aprendermos a depender dEle. Às vezes o próprio Deus nos deixa em uma situação sozinho para que nós possamos enxergá-lo, para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos crescer. O grande diferencial não era que a vida estava confortável para José, mas que apesar do desconforto, Deus era com José. Aí quando nós ensinamos isso aqui, foi até 1 Coríntios capítulo 16, a responsabilidade do cristão, foi o tema da revista. O que nós aprendemos naquele dia? Se Deus está com você, deixa que Deus cuide dos resultados. É Deus que cuida dos resultados. Deus vai cuidar do seu emprego, Deus vai cuidar do seu nome, Deus vai cuidar da sua reputação, Deus vai te honrar. Deixa que Deus cuide dos resultados. Não desanime porque as coisas estão difíceis, mas rompa, prossiga, porque Deus está com você. Amém? Esse é o motivo, não é o que a Manu cantou aqui? É isso que nos move. É isso que nos faz avançar. Eu sempre cito esse texto também, ele é extraordinário. Paulo está, como diz um comentarista, na antessala do martírio. Ele está certo da sua decapitação. Ele está certo que ele vai morrer. Eu estou lá em 2 Timóteo capítulo 4. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Já preguei isso aqui também. Ele diante da morte, como que ele encara a morte? Como que ele encara o martírio? Estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos me abandonaram. Mas ele fala assim, olha, mas o Senhor me assistiu. Como eu falei aqui na introdução, irmão, nós sempre podemos contar com a presença de Deus. Nós sempre podemos contar com o refrigério do Senhor, com o renovo do Senhor, com a manifestação do Senhor, com a graça do Senhor, com a glória do Senhor. E diante de eventos inadministráveis, que é o que eu vou falar agora, o contexto do Salmo, diante de situações que nós não controlamos, mas a certeza de que Ele está conosco, Ele convida-nos. 46:10, Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, decantalabassuri andalamarras. A minha pergunta é a seguinte: você tem certeza que Deus é com você? Lembra 1 Samuel capítulo 17, Golias está no vale de Elá, 2,92 m, uma máquina de matar. Vem Davi trazer marmita para os seus irmãos, queijo, leite, coalhada. Quando ele chega no arraial, Eliabe e outros irmãos dele estavam lá na guerra. Ele ouve sobre a afronta de Golias. Ele se apresenta para lutar. E a Bíblia diz que lá no capítulo de número 17, verso de número 35, ele diz assim: Saul, um dia eu estava cuidando da ovelha do meu pai, e o leão veio, e eu peguei o leão pela barba, e eu rasguei. Em uma outra oportunidade, um urso queria arrebatar as ovelhas, mas eu também fui contra o urso. O Senhor me livrou, e o Senhor que me livrou do leão e do urso, me livrará do filisteu. Convicção que Deus estava. Amados, é importante termos o apoio das pessoas, é muito importante. E é muito bom quando temos. É importante termos pessoas que nos afirmam, nos encorajam. Mas quando essas pessoas faltarem, você tem do alto os céus, decantalabassuri andalamarras, Deus dizendo para mim e para você, como falou para Jesus na beirada do Jordão, quando ele batizara: este é o meu filho amado. Deus é com você. Sabe o que você precisa saber nessa noite? Deus é com você. Todos me abandonaram, pastor, mas Deus é com você. Ninguém me afirma, pastor, mas Deus diz: eu sou contigo. Amém? Isaías 49, verso 15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho?
aquela que carregou no seu colo, que amamentou. Pode uma mãe se esquecer? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. 49:16, o nome de vocês está gravado na palma das minhas mãos. O pastor Roberto pregou aqui uma oportunidade, ele explicou isso. Quando as mães tinham seus filhos levados ou perdidos, elas pegavam um ferro, colocavam na brasa e as iniciais do nome do filho queimavam na mão como uma tatuagem. De modo que todas as vezes que essa mãe olhava para sua mão, a mãe lembrava do seu filho. E ele faz uma conexão com o Gólgota, as mãos furadas. Quando Jesus se apresenta para os discípulos, João capítulo 21, Tomé falou assim: olha, eu só creio se eu tocar. Aí ele vira para Tomé e diz assim: Tomé, pois toca, aqui estão as marcas. Deus não se esquece de nós, irmãos. Um dos nossos cantores, ele fala com muita propriedade, todas as vezes que Deus olha para a mão dele, lá está o meu nome, lá está o seu nome. Deus não pode se esquecer. Então, como Davi, nós temos que ter a convicção: olha, Deus é comigo. O Deus que esteve comigo para enfrentar leão, o Deus que esteve comigo o dia que eu enfrentei o urso, esse Deus está comigo na próxima batalha. Como é que ele entra no vale de Elá? Você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Deus era com Jesus de Nazaré, igreja. Atos 10:38 diz assim: e o Senhor era com Jesus de Nazaré. Ele ia por todo canto curando os enfermos, libertando e fazendo prodígios e maravilhas. Atos 10:38. Deus é conosco. Amém? Nós também aprendemos que Deus era na vida de José. 39:2. E o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Como que Deus evidencia que Ele é conosco? Deus fez de José um homem próspero. Um homem próspero. Tudo que José colocava as mãos prosperava. Por intermédio dele, bênçãos fluíam às pessoas à sua volta. Tudo que José colocava a mão prosperava. Qual era o segredo? Ele era coach, fez uma boa faculdade, se especializou nos relacionamentos? Não. José não teve esse privilégio. Ele era um escravo, mas Deus era com ele. Prosperar. Sabe o que é prosperar? Sucesso, ter êxito. Você é assim? Ou você conhece alguém assim? Tudo que a pessoa faz rompe. Tudo que a pessoa faz dá certo. Tudo. Você olha para a pessoa: não, deixa eu grudar, dá um pouquinho aqui. Tudo que a pessoa se envolve tem e acontece. O salmista, no Salmo 1, ele vai pintar o quadro de alguém assim. Vamos lá, Salmo verso 1, nós já vamos concluir daqui a pouco. Salmo de número 1. Vamos ver aqui o perfil de alguém que prospera em tudo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, no qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, o vento. São como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o Senhor conhece o caminho dos ímpios, e o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece-nos, irmãos. Você quer colocar a mão em tudo e as coisas romper, as coisas acontecer? Eu preciso me enquadrar aqui. Qual é o perfil dessa pessoa? Ele é alinhado com Deus, ele medita na lei do Senhor dia e de noite, ele examina as escrituras. A sua vida ela é formatada, o estilo da sua vida é determinado pela palavra. Vamos falar de moda, para os irmãos entenderem. Eu lembro que eu trabalhei de gerente em algumas lojas ali de Mariana, em 2008, e eu gostava muito de calça xadrez. Saiu da moda, não sei se você percebeu, daqui a um pouco volta. Eu estava vendo um vídeo ontem assim de bobeira, aí estava Zezé de Camargo e Luciano novinho. Zezé de Camargo tinha um cabelo comprido. E aí eu estava vendo o Luciano cantando uma jaquetona de couro, a calça rasgada. Eu falei: ó, que interessante, voltou a calça rasgada, não é verdade? Tem tantas modas.
O que eu não tem nada de extremo nisso que eu estou falando. O que eu quero dizer? Nós estamos sempre nos adaptando a um estilo, não é verdade? É corte de cabelo, agora a onda é a barba, chega um momento que enfim, a moda, ela vem e vai, não há nada novo debaixo da terra. Agora, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ele tem uma grife específica que não altera. Essa grife é celestial. O seu estilo de vida é determinado pelos princípios do eterno, pela palavra. Você percebe traços de Deus nessa pessoa, porque a sua vida é formatada, a sua vida é moldada, é governada pelos princípios. As circunstâncias ou aquilo que está ao redor não altera quem essa pessoa é. Essa pessoa está fundamentada, arraigada, tem a vida conduzida pelos princípios. A sua vida, o seu estilo de vida é os princípios de Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Olha o que a Bíblia diz. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer Qual que é o segredo dessa árvore? Essa árvore, o segredo dela é que ela está plantada junto a ribeiros de água. Qual que é a alusão de ribeiro de água aqui? Ezequiel, lembra do rio de Deus que sai do trono e vai passando em alguns lugares, e aonde esse rio passa ele vai dando vida? Qual que é o segredo dessa água que dá vida? Ela sai do trono, ela é o próprio Deus. Meus irmãos, Deus é extraordinário. Alguém que tem tudo para dar errado, quando se arraiga em Deus, fundamenta-se em Cristo, tudo começa a dar certo. As coisas começam a fluir. As coisas começam a fluir. Então, o que nós aprendemos aqui? Deus fez de José um homem próspero. Fica claro que não é o lugar que faz o homem, mas o homem o lugar. Pois mesmo debaixo da opressão humana, é possível perceber a presença de Deus e ser próspero. Não é o lugar não, irmãos. Nós fazemos o lugar. Você pode estar no pior lugar do mundo, se Deus está com você. Se você está arraigado, fundamentado em Deus, nos seus princípios, o seu estilo de vida é do reino. Aonde você estiver, as coisas vão fluir, mesmo estando debaixo de opressão. Nós percebemos aqui a presença de Deus na vida de José, e percebemos o tanto que ele prosperou. Às vezes nós olhamos só o ambiente hostil, e nos esquecemos do Deus da graça que está conosco em um ambiente hostil. Amém? Vou voltar ao apóstolo Paulo, um ambiente hostil, mas como ele olha para o ambiente hostil? Estou sendo oferecido como libação. Ele não permite que o ambiente o contamine, o leve à desistência, à murmuração, ao desespero. Mas ele faz com que a graça de Deus, que transforma o ambiente hostil, cumpra o seu propósito. Vou repetir. José, fica claro, na vida de José, não é o lugar que faz o homem, mas o homem o lugar. Pois mesmo debaixo da opressão humana, é possível perceber a presença de Deus e ser próspero. É o que eu preguei domingo à noite. Está nos faltando a presença de Deus. Está faltando mais presença de Deus na minha casa, mais presença de Deus na minha vida. Será que não é isso que está faltando? Mesmo debaixo da opressão, José estava ali, era perceptível. Olha que coisa fantástica, lá no 39, verso de número 3. José não apenas sabia... José não apenas tinha sinais de que Deus era na vida dele. Olha o 3, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Será que é perceptível que Deus era na minha vida? As pessoas percebem Deus na minha vida. Potifar é um camarada muito astuto, né? E o astuto aqui não é no tom pejorativo não, é alguém atento. O que Potifar percebe? Esse menino é diferente. Ele era um cara de alta patente. Eu estava estudando sobre Potifar agora à tarde. Potifar era considerado o capitão da guarda da execução. Ele é o camarada que ele tinha um grupo de soldados sobre a sua liderança, e ele comandava a turma de execução. Tanto é que ele tinha autoridade sobre o presídio da época. Você vai ver posteriormente, no capítulo 40, se eu não estou equivocado, que quando a mulher mente sobre José, imediatamente ele manda José para o presídio dos oficiais. Vocês lembram disso?
Mas o que esse homem percebe? Tem uma coisa diferente nesse menino. Ele percebe que Deus era na vida dele. Irmãos, a gente não precisa falar muita coisa não. O nosso estilo de vida evidencia a quem nós servimos e quem nós somos. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos aqui que as pessoas olhavam para José e viam Deus. As pessoas olham para mim e vêem Deus. Pastor, como é que eu vou saber disso? Você vai saber disso, irmão, depois de um longo tempo de convivência, quando a pessoa que está ao seu lado na profissão, em qualquer ambiente, seus amigos, em um dado momento ele vai falar para você assim, olha, ore por mim. Eu sei que você é uma pessoa de fé. Eu sei que tem alguma coisa diferente em você. As pessoas percebem, mas às vezes não admitem. Mas uma maneira de nós identificarmos que Deus está sendo manifestado e anunciado através das nossas vidas, é quando as pessoas nos recorrem em oração. As pessoas nos recorrem em um socorro espiritual. Eu acredito que todos nós aqui, em um dado momento, fomos procurados por alguém, amigos próximos. Quando você estiver lá no culto, ore por mim. Olha, eu estou passando tanta dificuldade, pede a Deus por mim lá. Então, eles percebiam, Potifar percebia que havia algo diferente na vida de José. E o que estava na vida de José? A presença de Deus. E, irmãos, esse texto ensina-nos uma coisa extraordinária. As pessoas podem tirar tudo de nós. O inferno pode vir feroz. Mas se tem uma coisa que não tem homem na terra, não tem capeta no inferno, não tem nada que pode tirar de nós, é a presença de Deus. Ninguém pode nos arrebatar da presença de Deus. Amém? Ninguém pode nos arrebatar da presença de Deus. Ninguém pode apagar Deus nas nossas vidas. E o que eu e você precisamos fazer? Nos encher de Deus. Em último lugar, para nós orarmos, nós percebemos que Deus era com José, porque Deus fez de José um homem leal. Olha a parte 39, 2, parte C. Parte A, o Senhor estava com José, vírgula, e foi varão próspero, vírgula. Parte B, parte C, e estava na casa do seu senhor egípcio. Deus fez de José um homem leal. José não se insurgiu contra Potifar, tampouco fugiu ou praguejou. Em vez disso, ele floresceu onde ele foi plantado, sendo um mordomo leal ao seu senhor, desde o dia que entrou em sua casa, até o dia que foi lançado na prisão. Deus fez dele um homem leal. Irmãos, em nome de Jesus, não permita que os desencontros da vida, as frustrações, as decepções com as pessoas, ou aqueles que puxam ou tentam puxar o seu tapete, não permita que as crises, as dificuldades venham determinar quem você é. José poderia chegar muito bem naquela casa e falar assim, quer saber de uma coisa? Já basta a minha família não me valorizar. Já basta a minha família tentar contra a minha própria vida. Eu sei, ele tinha tudo para ser um sujeito amargurado, não é verdade? E quantas pessoas estão dentro da igreja amarguradas? Permite o seu coração ficar amargurado, o seu coração ficar azedo. Tem pessoas que permitem que aquilo que lhe acontece venha fazer dele alguém amargo, cheio de ódio, cheio de sentimento de vingança. José, apesar de tudo, Deus fez ele ser leal. Ele poderia ter fugido daquela casa, ele poderia ter feito um serviço assim, sem excelência. Nós percebemos que havia excelência nesse menino, nesse jovem de 17 anos. Tanto é que o Potifar percebe, entrega tudo na mão desse sujeito. Ele se torna um mordomo. Ele fazia bem feito. Porque ele sabia, irmãos, muito mais do que servir a Potifar, ele estava servindo a Deus. Nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Nós servimos ao Senhor. Não permita que as fofocas no seu ambiente de trabalho, não permita que as tramóias, não permita que as frustrações em relacionamentos, as decepções, venham fazer de você uma pessoa a partir disso. Não permita que isso te contamine, que isso te influencie. Não, eu não vou fazer bem feito, não, meu chefe não merece, não me trata bem. Não, não vou fazer isso, não, isso aqui não é o meu serviço. Não, eu vou fazer só até aqui. Não, José era leal. Irmão, está tão difícil encontrar pessoas leais. Nós chamamos de caráter. O que é caráter? É aquele que você é no escuro. Ninguém está vendo, só você e Deus.
Caráter é quando ninguém me vê. Há muitas pessoas primando pela reputação. Eu apresento-me ser alguma coisa diante das pessoas, mas Deus sabe que não é aquilo. Estava assistindo um filme com o Henri, ficou só nos 10 minutos, né? Nós estamos tendo uma maratona essa semana que nós temos que jogar bola, abraço, tira foto e tal. Hoje era o dia de assistir um filme. Aí eu fui assistir um filme com ele lá agora, tá? Um filme eu esqueci o nome do filme, mas na hora que o fazendeiro sai, os animais começam a falar, é uma loucura. Aí tem um touro lá que ele faz as reuniões, né? No mundo animal, tal. Aí ele tem um menino lá que não aparece nas reuniões. O menino chega atrasado, o boizinho lá chega atrasado, literalmente um touro. Aí ele chama o filho, né? Aí é um bate-papo mesmo entre os bois. Aí ele está assim: meu filho, você não vai fazer isso, aquela coisa toda, tal. Olha, você tem que pensar em mim. Aí o filho vira e fala assim: então você está preocupado com a sua reputação. Você não está preocupado comigo enquanto filho. Olha que coisa interessante, em um desenho. Como é que a gente aprende? O pai estava fazendo exigências ao filho lá, que é um tourinho, por causa da reputação diante das pessoas. Aí o filho diz assim: pai, você tem que ficar mais alegre, dar uma curtida, dar uma gargalhada, ser mais despojado. E o pai, né, bom, que é um touro e tal, me trata sério. E a minha reputação? Irmãos, quantos de nós aparentamos ser uma coisa, mas não é nada? Que tristeza, né? Mas José era leal. José tinha 17 anos, longe dos pais, longe dos irmãos, longe dos amigos, longe de conhecidos. Comeu, entre aspas, pão que o diabo amassou. Talvez andou a pé. Eu devia ter visto quantos quilômetros tinha de Canaã até o Egito. Talvez andou a pé. Tem isso na Bíblia, quando José manda eles voltar, quando ele começa a comprar o trigo, tem lá, mas não vou me deter aqui para finalizar. Talvez andou a pé, passou fome. Saiu daquela cisterna molhado. Estava igual uma mercadoria na Praça Tiradentes, lá do Egito. Quem dá mais? José do Egito, José lá de Canaã, menino forte, bonito. Ele era saudável, bonito e tal. Tem ainda, papai, arremata o cara, é meu agora, leva de qualquer jeito. Cara, tinha tudo. Quer saber uma coisa? Eu vou tratar todo mundo igual todo mundo está me tratando. Não tem ninguém me vigiando, não tem ninguém me policiando. O pastor está longe, meu pai está longe, o líder está lá. Quer saber uma coisa? Agora eu vou botar para quebrar. Mas ele era leal. Porque o compromisso dele era com quem? Era com Deus. Era leal. Quem é você, irmão? Quem é você? Quando ninguém está perto que você conhece. É interessante que de vez em quando eu tenho que fazer algumas viagens para reunião. E dependendo da distância eu paro para tomar um café. E aí quando eu peço uma nota, geralmente os atendentes falam assim: é esse valor mesmo que você quer que coloque? Eu falei: como assim? É o valor que eu gastei. Não, porque geralmente as pessoas gastam R$10 e põem 50. Eu falei: mas que absurdo, que absurdo. Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? José era leal. Deus fez José ser leal. É Deus que faz isso conosco. Amém? Deus era com José. Deus era na vida de José. E nós percebemos isso aqui muito bem. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Como que Deus se manifestou na vida de José? Nós aprendemos nessa noite. Deus evidenciou que era com José através da sua providência, preservando José. Potifar foi uma ação de preservação. Assim como Deus preservou Noemi, usando Ruth e Boaz. Nós aprendemos nessa noite que Deus é conosco, mesmo quando nós estamos diante de relacionamentos tóxicos, pessoas que querem o nosso mal. Nós precisamos nos certificar: Deus é comigo. Assim como Davi tinha certeza e entrou para guerrear. Assim como Paulo tinha certeza e enfrentou a morte. Assim como em Atos 10, 38, Lucas diz: e Deus era com Jesus de Nazaré. Nós aprendemos essa noite que Deus era com José, fazendo dele um homem próspero. Fica claro que não é o lugar que faz o homem, mas o homem o lugar. Pois mesmo debaixo da opressão humana é possível ter a presença de Deus, ainda as coisas fluir. Nós aprendemos essa noite que Deus era com José, fazendo ele um homem leal. José era o que era em Deus. Amém, amados? Deus abençoe. O dia que nós formos para algum lugar e nós deixarmos pessoas para trás, as pessoas possam falar ao nosso respeito:
Fulano de tal tinha caráter, era sério, era crente. Deixar um legado. Eu não deixo um legado só quando eu morro, não. Eu deixo um legado quando eu vou deixando pessoas para trás, coisas para trás. Eu deixei um legado em Antônio Pereira, deixei um legado em São Paulo, deixei um legado em Palmeiras de Fora. Você deixou um legado quando mudou de empresa, você deixou um legado em pessoas quando você mudou de horário. Você deixa um legado por onde você passa. Nós não estamos construindo uma história para quando nós morrermos e na nossa lápide, nós fomos, o que fizemos, com a nossa relevância. Nós deixamos um legado enquanto estamos vivos, quando nós passamos pela vida das pessoas. De José se ouviu, ele era leal. O que as pessoas têm dito ao teu respeito? Pessoas que você deixou para trás. E quando eu digo deixar para trás, é algo natural da vida. Mudar de emprego, mudar de cidade, né? Ou as pessoas irem. Quando as pessoas mencionam você, o que elas falam? Eu estava numa reunião terça-feira ali em Belo Horizonte, da Ormiban. Eu tive o privilégio de ser convidado agora para examinar candidatos a pastores. Terça-feira agora nós vamos examinar 7 candidatos. Eu vou fazer parte da banca, uma alegria, um privilégio muito grande. Passei por isso há pouco tempo atrás. E em um dado momento, um pastor já aposentado, no nosso termo usa outra coisa, jubilado, mas aposentado. O pastor que pastoreia estava lá e aí ele ouviu o meu nome. O presidente da comissão, queria agradecer fulano, Beltrano, e falou meu nome lá de Ouro Preto e tal. Ele veio até mim e falou assim, pastor Alain, é um prazer te conhecer. Conheço muito fulano e Beltrano, que congrega Antônio Pereira, e eu te conheci pela boca deles. E falaram muito bem de você. Qual é o legado? Qual é o legado? Estou dizendo que nós somos perfeitos em tudo, irmãos. De vez em quando nós vamos pisar no tomate, na lavoura, mas tem que ser um escorregão. Eu não fiz isso intencionalmente. Você imagina se fosse o contrário? Ele nem iria me cumprimentar. Então qual é o legado que nós temos deixado? É possível marcarmos vida. É possível sermos uma bênção, se Deus é conosco. Amém? Então levanta a sua cabeça, anima-te, porque essa é uma verdade irrefutável. Deus é com você, Deus é na sua vida. Amém? Seja feliz, seja animado, porque Deus é com você. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Queremos bendizer o teu nome, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos porque tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Pai querido, o que nós mais precisamos é o que estava na vida de José, de Davi, de Neemias, de Paulo, de Pedro, homens e mulheres ao longo da história e nos nossos dias também. Isso é uma verdade, a tua presença. Pai, continua a nos preservar, trazer a tua providência, tua provisão, Senhor, dirigindo as circunstâncias ao nosso favor. Como diz o apóstolo Paulo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, que nós não venhamos duvidar da Tua presença em nós e através de nós. O Senhor é conosco, isso é o suficiente. É bom termos a presença de pessoas, é bom termos afirmação, pessoas que nos encorajam, mas quando isso faltar, que nós não venhamos duvidar da Tua presença. Senhor da glória, nos faz sermos prósperos. Pai querido, que o lugar que estamos não venha nos influenciar, mas que nós venhamos influenciar o lugar, mesmo que estejamos debaixo de opressão, que seja notória a Tua presença em nossas vidas. Prospera as obras das nossas mãos, como diz Moisés no Salmo 90, confirma as obras das nossas mãos. Nos faça leais, pessoas de caráter, que nós possamos marcar vidas, pessoas, ambientes, ó Pai, que nós possamos marcar instituições, que nós possamos, ó Pai, florescer onde o Senhor tem nos plantado, sermos leais, ó Deus, a sermos abençoadores do Senhor. Pai, livra-nos de nós sermos, ó Deus, amargurados, ó Deus, de sermos revoltados, Senhor, mas que nós possamos entender que o Senhor é que conduz as nossas vidas e por isso tudo vai bem. Nós te louvamos e te agradecemos.
como o Senhor foi e fez na vida de José, ser com este homem e faz na vida deste homem e dessa mulher, para louvor e para a glória do teu nome. Amado irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que ele levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade que Deus nos preparar.